Então, pessoal, dentro do cenário de primeiros socorros, vamos falar sobre hemorragias. O que é uma hemorragia? Hemorragia é o extravasamento do sangue por um vaso, por uma artéria. Então, essa hemorragia, ela pode ser uma hemorragia interna, ou seja, quando o sangue ele não sai para fora do corpo, como também pode ser uma hemorragia externa, quando o sangue ele se exterioriza, né? Ou seja, ele sai para fora do seu corpo. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma lapiseira pontiaguda, vamos supor que eu fure o meu dedo aqui. Vai haver um pequeno sangramento. É considerado uma hemorragia? Sim, é uma hemorragia, né? Nós temos alguns tipos, né, de hemorragias. Por exemplo, uma hemorragia arterial. O que é uma hemorragia arterial? É quando há uma hemorragia, o rompimento de uma artéria e esse vazamento desse sangue por essa artéria ele acompanha, né, os batimentos cardíacos. Então, quando você sofre um acidente, seja no trabalho, seja na sua residência, que você compromete uma artéria, você vai ver aquele sangue vermelho, né, aquele sangue vivo pulsando. Vamos imaginar um corte no braço, pulsando. Por quê? Porque ele é rico em oxigênio, então ele tem essa coloração de um vermelho vivo. E o que deve ser feito no caso de um acidente, numa situação dessa, onde você há um rompimento da pele, você atingiu uma artéria? Você deve fazer no local um curativo compressivo, comprimir aquela área atingida. Vamos imaginar que a pessoa sofreu um corte no braço. Então aquela área atingida, né, ela deve ser colocado um pano limpo, uma gaze, e nessa região deve ser feita uma compressão, né, caso a pessoa tenha luvas, né, de procedimento cirúrgico, utilize para não causar nenhum dano tanto à pessoa que está atendendo esse colega, essa pessoa, ou até mesmo para a pessoa, risco de contaminação. Então utilize, caso você não tenha luva, utilize um saco plástico. Caso você não tenha uma gaze, procure um pano limpo, mas comprima rapidamente esse local, tá? E direcione a pessoa para uma unidade hospitalar o mais rápido possível. Caso você tenha uma gaze, você coloque essa gaze, né, esse pedaço de pano, ele comece a encharcar. É importante que você não retire o primeiro pano, mesmo encharcado, porque caso você retire esse pano, você quebra, né, o processo de defesa do organismo, que faz com que aquele sangue concentrado ele se coagule. Então você não tira o primeiro pano, você coloca um outro sobre esse primeiro pano e comprime essa região e direciona essa pessoa o mais rápido possível para uma unidade hospitalar. Né, nós temos aqui um exemplo aqui desse braço, né, que sofreu uma lesão, e aí você tem o sangue vivo, né, que é o rico em oxigênio, jorrando para fora. Aí ele tem uma pressão maior de vazão. Por quê? Porque a hemorragia arterial, quando você está na adrenalina, os seus batimentos cardíacos ele acaba aumentando, e pelaquela tensão você vai visualizar esse sangue jorrando com velocidade. Então ele precisa ser contido o mais rápido possível. No caso da hemorragia, né, venosa, quando é aquela que ocorre, né, pelo rompimento de uma veia, neste caso você vai ter um sangue mais
escuro porque ele é pobre em oxigênio e também o processo de atendimento deve ser o mesmo, né? Faça uma compressão no local e direcione a pessoa o mais rápido possível. No caso de uma hemorragia capilar, ou seja, são aquelas pequenas perdas de sangue, às vezes por um rompimento de um vaso de pequeno calibre. Nós temos aqui um exemplo aqui de um sangramento nasal, né? No caso aqui de uma epistaxe. O que deve ser feito? Esse também precisa ser atendido, a gente não pode deixar que a pessoa fique tendo essa hemorragia, mas é mais fácil de controlar por se tratar de perdas de sangue em vasos de pequeno calibre. No caso de um sangramento nasal, por exemplo, se for em uma das narinas, você tanto pode pedir para a pessoa comprimir uma das narinas, né? Caso haja um vazamento das duas narinas, peça para a pessoa fazer, ou até mesmo você faça um desenho de uma pinça aqui, ó, pinça, e peça para a pessoa ficar respirando pela boca. Nesse momento você vai limpando a pessoa, porque para que o sangue não fique escorrendo pela boca. E caso esse sangramento ele não pare dentro dos primeiros de 3 a 5 minutos, direcione essa pessoa para uma unidade hospitalar o mais rápido possível. O que é importante saber no caso de uma hemorragia, de um sangramento nasal? Existem algumas coisas que algumas ações que as pessoas não devem fazer. Por exemplo, levantar a cabeça, pedir para a pessoa levantar a cabeça. Por que não é importante fazer isso? Porque tem pessoas que têm aversão a sangue. Quando ela levanta a cabeça, ela sente o sangue escorrendo aqui pela garganta. E isso vai gerar um incômodo na pessoa, a ponto de já estar com o nariz sangrando. Tem pessoas que vão até querer vomitar, e isso pode até piorar a situação dessa pessoa. Também não é interessante pedir para que a pessoa abaixe a cabeça. Por quê? Quando você pede para a pessoa abaixar a cabeça, essa pressão interna ela aumenta, e aí você aumenta a vazão do sangue. Se você tiver uma cadeira, peça para a pessoa sentar, sempre olhar na linha do horizonte, não se apavorar, comprima, se for em uma das narinas com o dedo, conforme dito anteriormente, se for nas duas, pince. Caso esse sangramento não pare, direcione essa pessoa para uma unidade hospitalar o mais rápido possível.